Isso aqui é um tweet do Thomas Trauman, jornalista, que foi secretário de comunicação no governo da Dilma. Ele fala assim: metade da troca de tiros entre Lula e Roberto Campos se deve à foto abaixo da Gabriela Biló, a fotógrafa lá daquela foto polêmica, né? Mostrando que até 11 de janeiro, o presidente do Banco Central estava num grupo de WhatsApp chamado Ministros de Bolsonaro, né? Então ele estava aqui no grupo. O Marcelo Queiroga posta essa mensagem aqui: não houve a percepção do que foi feito no país, resultados econômicos, tal, durante a pandemia é quase um milagre, tudo que foi feito irá por água abaixo. O governo Lula, ele falou, o governo Lula petista já cometeu vários erros na primeira semana, enfim, essas baboseiras, né? Mas o fato do Roberto Campos Neto participar de um grupo Ministros de Bolsonaro já mostra que ele não tem autonomia, eu ia falar P nenhuma, né? Mas deixa para lá. Quer dizer, qual é essa independência? Cadê o decoro? Cadê o recato? Né? Cadê a separação? Né? A autoridade monetária intocável. Está no grupo de WhatsApp dos bolsonaristas, cara. É demais, diga. E a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, diga. Ele é o ministro do Bolsonaro. Sabemos disso. Quando o Bolsonaro anunciou, ele anunciou a escolha dele, pessoal, e ele era uma parte, na minha opinião, da aliança que ele fez no início com o sistema financeiro. Entendeu? Ele fez essa aliança. E o elemento dele, o operador dele para essa aliança é o Roberto Campos Neto, claro que é. E a gente precisa entender o que faz o Roberto Campos Neto. Tem que entender como é importante a função. Ele pode estar sabotando o governo Lula por dentro. Total. Sabe por quê? Cada ponto de juros significa 2 Bolsa Família inteiro. Entendeu? Eu digo para você. E ali, o que acontece? Ele suga os recursos do orçamento público para rolar dívida. É o que faz. Porque isso é uma rolagem de títulos. É o que ele faz, só isso que ele faz. Com a remuneração que ele influi. O Joaquim, o Lula falou é bastante sensato. Qualquer economista sério, né, fala, não, o Lula está falando uma coisa razoável. E aí está se fazendo um escândalo na mídia, na CNN, porque o Lula chamou o Roberto Campos Neto de esse cidadão. Né? A comentarista do Valor, a Raquel Nandim, como é que pode chamar o presidente do Banco Central de esse cidadão? Né? Ele falou o seguinte, quer dizer, qual é a lógica num país como o Brasil, onde você tem a economia parada, não tem inflação de demanda, né? A inflação ela foi provocada por preços administrados, pela política de preços da Petrobras, sobretudo. Né? A economia está parada. Não tem assim uma explosão de consumo que esteja puxando os preços, nem explosão de salários. Aí o cara põe a taxa de juros em 13,75% ao ano, que ela está servindo para quê? Para transferir a renda da sociedade brasileira para os mais ricos. Né? O rentismo nunca foi tão feliz no Brasil como na era Roberto Campos Neto. Né? Então, assim, aí, qual é o resultado disso? O rico, quando ele ganha essa máquina de multiplicação do capital, ele não vai comprar, sei lá, 2 pratos de comida no almoço. Ele vai continuar comprando um. Esse dinheiro, quando ele juntar muito, ele vai gastar numa viagem internacional, em coisas desse tipo. É totalmente antieconômica essa política. Né? Então, a crítica do Lula é absolutamente pertinente. Mas não pode chamar o Roberto Campos Neto de esse cidadão? Por que não? Né? Então, a taxa de juros é baixa lá, Joaquim. Isso aqui é notícia de ontem. Taxa de desemprego nos Estados Unidos atinge o menor nível em 50 anos. Por quê? Porque uma das preocupações do Banco Central é o emprego. Né? Exatamente. Aí o que eu digo? Quando você tem a sociedade representada na política monetária, a discussão é outra. Por isso é que o Lula fala, por que o Banco Central, e lá o FED discute a questão do índice de emprego, divulga tudo isso e monitora. Mas porque não tem meta. Mas o Lula, quando fala da questão da meta da inflação, que sempre coloca muito baixa, porque é para justificar o juro alto, que é uma meta incumprível. Então você coloca 3,5, com 2 para cima, 2 para baixo, etc. E você coloca porque você está justificando esse juro muito alto que só está enriquecendo bancos. Que é os bancos que compram os títulos do governo. E compram pagando os juros que eles querem pagar, juros altos. E aí, você pega o seguinte, quando você tem o Lula fala, tá certo, por que não tem meta de emprego? Tem que ter essa meta. Nós vamos discutir a meta de emprego, meta de PIB, porque a política monetária é importante para você atingir o desenvolvimento do país, para você conseguir o desenvolvimento do país. Então, eu digo, a situação é muito diferente aqui, essa chamada independência do Banco Central, que não é independência, porque se está ligado a banco, não é independente. E aí você diz assim, essa autonomia que foi dada, manietando o governo, o poder popular, manietando, era o pior legado do Bolsonaro. Entendeu? Isso, na minha visão, tem que mudar. Qual que é o perigo? O Roberto Campos Neto fica mais 2 anos, sabota a política econômica, o Brasil continua crescendo 1,5%. A imprensa que dava mole para o Bolsonaro, dizia, não, 1% do Bolsonaro é uma maravilha, 1% do Temer, então era o Everest, né? E aí o que acontece? Quer dizer, vai voltar, daqui a pouco, em pouquíssimo tempo, a história de Pibinho, né? Por quê? Por que vai ter Pibinho? Porque você tem uma sabotagem do próprio Banco Central ao crescimento econômico, né? É muito perigoso. E aí, né, é aquela coisa, não tem maioria no Congresso para acabar com essa autonomia do Banco Central.